Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Maria Madalena. E a sua história se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, Maria Madalena recebe aí vários títulos, né? E aqui nós vamos confirmar alguns e desmentir outros, né? Então, tem aí, né, de prostituta a santa, de discípula a apóstola e tantos outros. E lá no capítulo 7, a partir do versículo 36, fala que um fariseu convidou Jesus para jantar com ele numa noite. E no decorrer do capítulo e também em outros livros dos apóstolos, nós vemos que Jesus não foi sozinho, que ele estava com seus 12 discípulos. E com certeza também ali estava a família do fariseu. E aí no versículo 37 fala o seguinte: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungento. Esse vaso de alabastro com ungento era um perfume, uma especiaria muito cara na época e também muito especial. Só pessoas assim, com bem financeiramente, que tinham esse perfume. E aí no versículo 38, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com ungento. Gente, aqui essa prática, né, de lavar os pés, de ungir, né, com o perfume, era uma demonstração de boas-vindas, né, ao forasteiro, ao hóspede que chegava em casa. Então, a prática de lavar os pés dos visitantes era muito comum no Oriente Médio, né? E tinha várias funções. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? A pessoa estava ali viajando durante dias, né? De sandália nos pés, né? Naquela época não tinha tênis. Então, sandália pegava poeira, os pés, né? Soavam muito. Então, alguns chegavam com os pés até machucados. E aí, tinha duas formas de fazer o lava-pés. Ou o anfitrião da casa trazia uma bacia com água para a própria pessoa lavar os seus pés, ou então ele mandava vir um empregado, né, da base, um empregado mais simples, da base, que trabalhava na casa, para poder lavar os pés ali do visitante. E depois do lava-pés, tinha também a questão de ungir a pessoa, né? Então você pegava um pouco de óleo ungido ou perfume, colocava na cabeça da pessoa para ela ficar ali perfumada. Você também falava algumas bênçãos para a pessoa ali que está entrando na sua casa, cumprimentava, né, com um beijinho no rosto, né? Era 2 beijinhos, né, um de cada lado. E também convidava a pessoa a se sentar à mesa para ceiar com você. Então, né, tinha essas regras aí de, como que fala? De etiquetas, né, naquela época. E aí o anfitrião da casa, né, esse fariseu, ele não fez nenhuma delas com Jesus. Aliás, a única que ele fez foi de convidar Jesus a se sentar à mesa para poder ceiar com ele. E aqui também eu peço para vocês prestarem atenção no seguinte: fala que essa mulher, né, aqui no capítulo 7, não nos diz o seu nome, mas nós vamos confirmar que era Maria Madalena, né, que vai estar descrito lá no livro de João. Mas antes eu quero pedir para vocês prestarem atenção no seguinte: muita gente fala que Maria Madalena era uma prostituta, né, que era uma prostituta conhecida, tem aí tantas pregações falando sobre isso, e aqui eu tiro isso da cabeça de vocês. Ela não era uma prostituta. Aqui fala sim que ela era pecadora, não fala qual que era o seu pecado específico, mas do jeito que foi escrito, percebe-se que era assim um pecado de cunho sexual. Porém, pecado de cunho sexual não quer dizer que é prostituição, porque a prostituição é o seguinte: você usa o seu corpo, né, ali a sexualidade, para ganhar o seu sustento, né? Tem algo por trás, né? Que você usa seu corpo ali como um objeto de trabalho. E o pecado, né, de cunho sexual pode ser várias coisas. Pode ser o adultério, pode ter a pessoa
ter relação sexual ali com outra pessoa que não esteja ali no casamento. Então tem vários pecados aí de cunho sexual. Então peço que vocês guardem isso. Nem todo pecado de cunho sexual é prostituição. Outra coisa, se ela realmente fosse uma prostituta conhecida, ela não teria entrado na casa desse fariseu. Para ela ter entrado na casa desse fariseu, primeiro, ela era íntima da família, porque ninguém barrou ela na porta. Ninguém falou, opa, peraí, onde você tá indo? Ela entrou na casa, do mesmo jeitinho que ela chegou, ela já entrou e já foi diretamente em Jesus. Então, se ela fosse uma prostituta conhecida, e eu já falei isso em outros vídeos, que os judeus, né, os israelitas, eles não se misturavam com pecadores, né? Eles não se misturavam com pessoas de outras raças. Então ela nem teria tocado em Jesus, porque não tinha essa mistura, ela nem teria entrado nessa casa. Então, para ela ter entrado nessa casa, ela conhecia ali as pessoas que moravam, ela tinha intimidade com o pessoal dessa casa. Não era um pecado explícito para a sociedade, porque ninguém a criticou, ninguém a barrou em momento nenhum. Ela entrou e fez ali o seu ato do lava-pés, né, e de ungir ali os pés de Jesus. E a questão também que a gente vai ver dos beijos, né, que ela beijava os pés de Jesus. E aí, continuando no versículo 39 fala o seguinte: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Presta atenção nesse versículo. Fala que ele falou consigo mesmo, no seu íntimo. Ele não falou pra ninguém ali. Ele ficou vendo aquela situação e pensando, se ele soubesse o que ela fez, ele não estaria deixando ela beijar o pé dele, não. Então, assim, ele já tava, né, julgando. E se ele fez isso, é porque ele sabia do pecado dela. E que também fazia parte desse pecado. Porque senão era um pecado explícito. E se ele sabia qual que era o pecado dela, então ele também tinha parte nesse pecado. E aí, no versículo 40, fala o seguinte: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestra. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele quem a mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui nós vemos também que Jesus não denunciou Simão em público. Ele sabia do pecado também que Simão tinha cometido com ela. Mas ele não a denunciou em público, porque Jesus sabia como chamar a atenção da pessoa, né? Falar, olha, ela foi perdoada porque ela sabe que ela errou, né? Ela merece esse perdão. E caso contrário, você não, você acha que você tá certo, né? Então aí a gente vê essa diferença. E aí vocês, né, me perguntam: Giovana, como que você sabe que era Maria Madalena? Então nós vamos lá pro livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 3, que fala o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele suscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Preste atenção nesse Marta servia. Gente, naquela época, para a mulher servir à mesa, né, e os convidados, das duas, uma: ou ela era empregada,
ou ela era a dona da casa. Aqui nós eliminamos que ela era empregada, porque se ela fosse empregada, o irmão da empregada não poderia estar sentado à mesa. Então ela era dona da casa. Lembra lá no capítulo 7 que a gente acabou de ler que o anfitrião, o dono da casa era Simão, o fariseu? Então se Simão era dono e Marta era dona, então os dois eram casados. E continua no versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E um pouquinho antes, do capítulo 11, no versículo 1 e 2, fala o seguinte. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, era assim Maria Madalena, né? Irmã de Lázaro e de Marta. Então, ela teve ali o pecado, né, de cunho sexual com o seu cunhado, que era Simão. Só que aqui, eu peço uma atenção para vocês, que não foi algo que ela desejou, mas sim uma forma de abuso. Ele abusou da cunhada, né? Teve ali essa forma de abuso sexual, né? Então, ela se sentia suja com aquilo, porque não era algo que ela procurou, então ela era vítima daquela situação. E aí vocês vão me perguntar, questionar, Giovana, se ela era vítima, então por que ela foi pedir perdão para Jesus, né? Para que ela fez todo esse gesto, né, em forma de arrependimento? Porque ela precisava dessa validação. E naquele tempo, as mulheres não tinham voz para ir a um tribunal, a um julgamento, para falar do que elas estavam passando, do que elas estavam vivendo dentro de casa. Diferente dos dias de hoje, né? Mas hoje também ainda tem muitas mulheres que se calam perante as atrocidades que acontecem, né? Os abusos que ocorrem dentro de casa. Hoje, graças a Deus, a gente já tem aí muitos recursos de proteção às mulheres, né? Tem aí a Lei da Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, tem aí, né, projetos sociais, né, que recolhem mulheres, né, que passam por essas situações. Só que quantas mulheres se calam do que acontece dentro de casa e não denunciam e não saem por medo, por vergonha. Então, na história de Maria Madalena, nós vemos isso, que não foi ela que procurou, não foi ela que seduziu o cunhado, não foi ela que procurou esse pecado. Não, realmente, ela foi vítima e ela não tinha como falar aquilo por vergonha, por discriminação, porque o que a família ia pensar, a sociedade iria pensar. Então, muitas pessoas passam por isso hoje. E com a história dela, nós vemos o seguinte, que a gente não deve se calar com isso. Que a gente deve sim procurar ajuda, denunciar e na fonte correta. Tanto é que depois, né, no decorrer nos outros livros também dos apóstolos, nós vemos aí que Maria Madalena seguiu a Jesus, ajudava os discípulos, né, começou a pregar também. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para Maria Madalena. Então ela recebeu aí uma bênção gigantesca, né, de Jesus. Então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!